Burnout. Se você ainda não passou por um, tome muito cuidado, porque não deve estar longe, principalmente depois desses anos em que estamos vivendo. Meu nome é Fernando Galli, tenho 31 anos e já passei por 3 burnouts. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você como eu estou mudando os meus hábitos para que isso não aconteça de novo e quais foram as minhas experiências e os meus maiores aprendizados após 3 burnouts. Bom, burnout é aquela crise sistêmica por conta de excessos, geralmente de trabalho, de carga, de falta de sono, enfim, é uma composição que faz com que o nosso cérebro entre em um colapso. É meio que o seu computador superaquece e você não faz nada, ele simplesmente fala: brother, tô desligando porque senão a coisa vai ficar pior. E é muito louco porque eu tenho 31 anos, relativamente novo, e já passei por 3 burnouts e um princípio de infarto. Pois é, eu não sei realmente se foi um princípio de infarto, mas quando me viram no hospital realmente acharam que eu estava morrendo. O meu primeiro burnout foi quando eu tinha 23 anos, eu estava trabalhando como supervisor de operações em um call center. Eu trabalhava um turno de 6 horas, parece leve, né? Eu trabalhava das 7h27 a 1 da tarde. Mas às 1h30 da tarde eu entrava numa academia como balconista, atendente, né? Na recepção e ficava até às 11. Pois é, eu tinha uma jornada dupla e aquilo me fez o sistema travar. Um belo dia eu tava no meio da operação e o sistema parou. E eu não lembro o que aconteceu, só lembro que as pessoas me levantaram, não sei se eu caí de cabeça, se eu caí numa cadeira, eu só sei que eu travei. Depois o meu segundo burnout veio quando eu tinha uns 26 anos e foi num ambiente fora do trabalho. Eu tava, acho que em um bar com alguns amigos e aquela agitação travou. Eu simplesmente falei: me levem embora porque eu não estou aguentando ficar aqui. Cheguei em casa, fiquei numa posição fetal, talvez uns 2 dias. E aquilo me fez muito mal. Mas eu também estava passando por uma jornada onde eu estava começando na área de dados. Eu não sabia automatizar processos, então eu acordava, tipo assim, eu ia dormir 10 horas, colocava um processo para rodar, acordava meia-noite, colocava outro, acordava às 3 da manhã, colocava outro, acordava às 5 para conferir se tinha rodado e entrava na empresa às 7. Talvez eu deva ter feito isso durante uns 6 meses. Parece ser uma certa ignorância, mas quando você está num ecossistema que não tem a tecnologia como core, você talvez peque, né? Talvez eu tenha errado também algumas coisas, enfim. Mas foi o que aconteceu, foi a maneira que eu resolvia os meus problemas, deu certo, cheguei onde eu cheguei por conta disso, mas isso me custou esse meu segundo burnout. Depois de um certo tempo, já com os meus 28, quase 29, eu tinha virado um gerente executivo, tinha uma operação relativamente grande, era responsável por um faturamento de alguns milhões de reais e sim, investia muito dinheiro, eu era um cara responsável por muita coisa ali. E eu sempre absorvi muito, fui muito workaholic, sempre trabalhei demais, sempre vivi pro meu trabalho e isso não me fez bem. Um belo dia eu comecei a sentir um formigamento no braço esquerdo, depois foi pro direito, pupila dilatou, as mãos atrofiaram e eu não conseguia mais respirar. Imediatamente me levaram pro hospital, dei entrada lá no hospital, a galera achou que eu ia morrer, eu também. E quando eu voltei pro escritório depois de uns 2 dias de atestado, o meu chefe olhou pra minha cara e falou: isso é problema teu, isso é culpa tua. Naquela época eu fiquei muito puto, não consegui entender, mas ele tinha toda a razão. E o que esses 3 burnouts têm em comum? Os excessos. Você acordar de madrugada, você dormir pouco, você levar tudo como se fosse pra ontem nessa maluquice. E isso quase me custou a minha vida. Tô me recuperando inclusive de uma inflamação na garganta porque eu quase tive outro burnout. Eu tava dormindo talvez 2, 3, no máximo 4 horas por noite. Fiz isso talvez durante uns 6 ou 7 meses. E eu peguei uma infecção na garganta das braba. Tô tomando um antibiótico nervoso e isso tá me fazendo repensar o como eu estou vivendo. Muitas das vezes a gente acha que entregar uma demanda precisa de muito mais trabalho, mas nós temos que tomar muito cuidado com a principal máquina, que somos nós. Às vezes a gente acredita que fazer essa loucura vai
trazer um reconhecimento, por mais que o reconhecimento aqui tem que ser meu mesmo, porque eu hoje sou o dono da minha empresa junto da minha esposa, mas a gente acaba se pegando nessa loucura de querer provar pro sistema, ou provar pro nosso chefe, ou provar para nós mesmos que nós somos super-heróis e nós conseguimos trabalhar muito. Mas tome muito cuidado. Esses excessos podem sair muito caro para você. Então, se você tá nessa jornada maluca de trabalhar demais, não descansar, pare agora. Eu, depois de 3 burnouts e esse meu quase quarto, que me custou uma infecção grave na garganta, eu fiquei talvez uns 5 dias sem comer, eu repensei muito da minha rotina e hoje eu tirei o pé. Por mais que eu saiba que eu preciso trabalhar e entregar todas as minhas coisas, eu também entendi que eu preciso desacelerar. Ter algum momento de meditação, ler um livro, fazer alguma coisa que você gosta, relaxar, pensar em tirar férias, essas coisas são muito importantes para você. Principalmente se você é mais novo, se você tá com seus 20, 21 anos, esquece isso, cara. Esquece isso, porque isso vai acabar com você. Durante a sua vida você vai perceber que, lógico, eu não sou velho, né? Eu sou novo pra caramba, mas eu já passei por 3 e quando eu achei que eu ia morrer, foi muito complicado. Então, não faça isso com você. Tome muito cuidado. Entenda como você está reagindo. Entenda que você precisa fazer exercício, que você precisa oxigenar a sua cabeça, que você precisa desacelerar. O burnout é uma crise que está mais comum a cada dia e quando isso vem para galera mais nova, é muito pior. O nosso corpo ele é muito mais potente quando nós somos novos. Quando você tem um infarto ou uma parada cardíaca, por exemplo, a probabilidade de você morrer quando você é novo é maior, o seu coração ele é mais forte. Então, se ele acelera demais, ele vai acelerar muito mais forte. Se ele contrai demais, que é a parada, ele vai contrair muito mais forte. Isso vai acabar com você. E sem contar que a sua cabeça, a sua sanidade, ela vai sendo minerada dia a dia. Então, se você já ouviu falar ou se você ainda não escutou e está assistindo esse vídeo, pesquise um pouco mais. Veja se você está indo além dos seus limites. Veja se você respeita as suas atividades físicas, o seu momento de relaxamento, a sua meditação, a sua leitura e entenda que o mundo não vai acabar em trabalho. E é lógico que a gente precisa cada vez trabalhar mais, o mercado está competitivo, mas cada um tem o seu limite. O meu limite é um, o seu limite é outro e o do seu concorrente pode ser outro. Mas tome cuidado porque você vai vir em primeiro lugar. Às vezes a gente passa, a empresa fica e o seu chefe vai olhar para você e falar: cara, isso foi um problema que você mesmo procurou. Então, se você já ouviu falar de burnout, se você já teve alguma crise de burnout, qualquer coisa deixa aí nos comentários. Se você já teve 3 crises de burnout, me manda uma mensagem que a gente precisa trocar uma ideia, porque eu conheço poucas pessoas que passou por essa jornada que eu passei. Então, tome muito cuidado, procure respeitar os seus limites. Esse vídeo não tem muito a ver com o conteúdo, mas eu acho extremamente importante. Eu postei no Insta, né, sobre isso e a grande maioria das pessoas que me responderam falaram que já passou por um burnout. E todas elas falou: a gente passa, a empresa fica e quem sofre somos só nós. Então tome muito cuidado com o burnout. E se você quiser saber como você pode trabalhar de uma maneira um pouco mais inteligente, a gente tem um curso que chama Sabedoria Digital, onde eu ensino a analisar dados, desenvolver dashboards e ter uma automação dentro dos seus processos para ter um segundo cérebro trabalhando e ajudando você na tomada de decisão do seu negócio. Beleza? Tome muito cuidado, respeite a máquina principal que é você e não caia no erro de acreditar que isso de burnout é bonito, porque isso não é legal. Beleza? Tamo junto, qualquer coisa me manda uma mensagem, abraço e até a próxima.